Boa noite a todos vocês. Eu estava rindo porque eu estava no meu período premium com todos que estão aqui online agora, para quem estiver no link. A gente vai iniciar nossa live hoje, capítulo 36. Muito obrigada por vocês terem compreendido na sexta-feira, de não ter conseguido entrar e fazer a live ao vivo, menos ainda deixar gravado. Foi um erro de cálculo de agenda mesmo. Achei que dava para deixar gravado, ou então que eu conseguiria estar ao vivo de alguma forma, não consegui, então obrigada por compreenderem. A gente vai ler hoje Êxodo capítulo 36, continuação de tudo aquilo que Deus vem falando. Vão ter algumas repetições, obviamente, porque você sabe que Deus repete as coisas que são importantes, e a gente está falando para um povo obstinado, a gente está falando de um povo obstinado, um povo que precisa ouvir que o tempo inteiro Deus é o Senhor é o Deus deles e tudo mais. Então, óbvio que a gente vai ouvir um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos fazer nossa oração, pedir a Deus essa proteção primeiro para a gente entrar na palavra dele e para a gente não se distrair e aprender, ok? Então, Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse encontro maravilhoso, obrigada que quando sexta-feira eu não pude entrar, Senhor, a sexta, o sábado e o domingo, para chegar até hoje, parece que foi uma imensidão de tempo que a gente ficou sem se ver, sem se reunir, porque é isso que a sua palavra faz, ela causa essa dependência, ela causa essa vontade de estarmos lendo. Então, obrigada, Jesus, por estarmos aqui agora nesse momento. Obrigada, Senhor, por Senhor colocar no nosso espírito a vontade de querer alimentar nosso corpo, alimentar nossa alma, alimentar nosso espírito durante o nosso dia. Obrigada porque hoje estamos unidos, obrigada por fazer acontecer hoje a nossa leitura, que o Senhor não nos deixe nos desviar com as distrações do mundo ou com as coisas do mundo, Senhor, que a gente sempre lembre para onde voltar, que a gente sempre lembre que o Senhor é a nossa casa e o Senhor habita em nós. Obrigada, Jesus, por essa reunião hoje, para que o Senhor possa me usar, que o Senhor use as minhas palavras, a minha leitura, a minha boca, para que seja somente um canal seu. Que nada que saia de mim, Senhor, nenhum momento em que eu pare na live, nenhum momento em que eu pense em alguma, que nada venha de mim como ser humano, mas que o Senhor use meu espírito, que o Senhor use minha alma, o Senhor ponha as suas palavras na minha boca, a sua revelação, Senhor, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre Ti, para que a gente possa estar cada vez mais ligado, Senhor, aqui na terra e nos céus. Obrigada por esse momento, que o Senhor nos proteja, nos livre de todas as distrações, que nada tire o nosso foco do que o Senhor quer nos ensinar hoje, e que o Senhor nos abençoe para que possamos ser reflexo de quem o Senhor é. Obrigada por essa semana que se inicia, que o Senhor possa nos abençoar a cada passo que dermos, Senhor, e que a gente possa lembrar que o ar que respiramos, toda vez que respiramos e toda vez em que lembrarmos disso, Senhor, é o Senhor que está nos dando. Então, obrigada pela vida. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 36. Faltam 4 somente para a gente finalizar Êxodo, ok? Então, vamos lá. Vai ter mais na frente capítulos que são bem curtos. E normalmente, quando o capítulo é muito curto, assim, quando eu estou fazendo leitura de Bíblia, a Bíblia, por exemplo, com mais pessoas, quando eu faço o capítulo é curto, eu normalmente emendo 2 capítulos juntos ou alguma coisa assim. Nesse período de início, né, os capítulos vêm sendo bem longos, mas vão ter momentos em que a gente vai ler 2 capítulos de uma vez, ou então a live será mais curta, mas o acho que a intenção é a gente aprender, né, sobre a palavra de Deus e a gente meditar no que ele está ensinando. Não é somente um capítulo por dia, é a gente poder aprender e a gente poder estar sendo alimentado. Então, se houver algum capítulo em que ele seja mais curto, a gente mistura. Hoje vai ser 36 porque ele é grande, né, é comprido, e por aí vai. Mas só para vocês saberem que eu não estou focada nos capítulos únicos por dia. Se tiver algum que seja menor, porque eu acho que tá todo mundo, sabe, na ansiedade. Eu sei disso e sinto isso porque é o que o Espírito Santo faz em todos nós que iniciamos a palavra de Deus. A gente quer ler em 1 minuto, a gente quer acabar rápido, a gente quer, porque a vontade não para. E isso não é porque a gente quer, é porque o Espírito se alimenta do quê? Do Espírito, de coisas do Espírito, assim como diz a palavra de Deus, né? Então, quando a gente começa a leitura, a gente quer ficar antenado e a gente quer, em todo momento, ler a palavra dele, em todo momento, e não parar nem um segundo que seja. Então, é isso que eu tô com vontade de falar isso para vocês aqui. Vão ter capítulos em que a gente vai misturar, não, que a gente vai colocar um com o outro, porque vai dar para fazer isso, ok? E essa vontade que a gente tem de continuar lendo, de não parar de aprender, é o Espírito Santo que nos dá. Então, que bênção e privilégio poder ter esse momento.
Então vamos lá, capítulo 36 de Êxodo. Assim farão Bezalel, Aholiabe, lembra que Deus escolheu homens lá atrás, a gente acabou de ler isso, né? Que Deus escolheu dois homens, esses dois homens, para que possam, uma habilidade de ensinar aos outros e o outro habilidade de fazer as coisas artesanais, e deu a eles, né, a construção, tudo isso, deu a eles a capacidade de fazer isso, e falamos, né? De capacidade, falamos de habilidades, falamos de dons, tudo isso na última live que estivemos ao vivo acho que na quinta-feira. Então, assim farão Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então, se eles não tivessem todas essas explicações que a gente lê toda hora, detalhe por detalhe, minimalista por minimalista, se a gente não tivesse essas informações, a gente não entenderia o que é que o Senhor ordenou. Hoje nós sabemos, a gente sabe o que ele ordenou. Tantos metros à direita, tantos metros à esquerda, tecido X, tecido Y, feitos somente por obra de bordador, ou feitos somente por aquilo. Então, Deus atribuiu, delegou a cada pessoa, e quando Deus delega algo a nós, que a gente possa se empenhar para fazer o melhor possível, porque é uma ordem dele, é um projeto dele, não é nosso, né? São propósitos dele, e ele designou a gente a fazer isso. Então, é muito importante que a gente entenda essas ordenanças de Deus na nossa vida. Aqui a gente está lendo, obviamente, né, sobre o tabernáculo, mas na nossa vida, Deus, ele tem esse... E eu tô falando disso porque é bíblico como ele faz. Como ele faz aqui, é como ele vai fazer na sua vida. As circunstâncias aqui é diferente porque você não está construindo um tabernáculo, né? Mas você faz parte da vida do Senhor, o Senhor faz parte da sua vida. Logo, o caráter dele não muda e a forma com que ele age em situação específica, ele vai agir até o final. Deus não tem caráter dúbio, Deus não tem caráter corrompido, Deus não tem caráter de mentira ou que não tem. Então, tudo que ele faz aqui, você está conhecendo o seu Deus, você está conhecendo o seu pai. Você chama de pai porque ele é seu pai. Então, você está conhecendo mais do seu pai. Toda vez que você lê e vê como ele faz. Ele fala, ó, assim farão. Então, ele designa para essas pessoas e põe nelas a responsabilidade de delegar ou de ensinar, mas que eles sejam responsáveis por fazer dessa forma, né? E isso é na nossa vida também, ok? Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e quem estavam dispostos a realizar a obra. Deus vai dar capacidade para as pessoas fazerem as coisas e muitas delas não vão estar dispostas a correr atrás do que ele designou para cada um. Isso tem a ver com você dizer, por exemplo, o que Deus quiser da minha vida vai acontecer. Se nós não agirmos com a habilidade que ele nos deu, não vai acontecer nada. Quando ele fala que ele tem planos para nós, né? Eu sei os planos que tem. Quando ele fala em Jeremias, ele fala sobre os planos que ele tem para nós. Se a gente não entra em ação, de acordo com os princípios, de acordo com o que a gente sabe, né, que é o correto fazer, que tem moldado o nosso caráter, que tenha moldado os nossos princípios, obviamente, através de Cristo. Quando a gente tem as habilidades, a gente sabe que ele tem um plano, mas a gente entrega na mão dele no sentido de tipo, Senhor, vou ficar aqui dormindo, vou acordar, fazer comida, vou assistir um pouco de TV, vou ler sua palavra aqui e vou dormir. Faça acontecer a sua obra na minha vida. Não funciona. Porque Deus também deixa lá na frente em Provérbios que ele detesta a gente preguiçosa. Então ele está mostrando que ele não quer uma pessoa sentada, confiando nele e deixando que ele faça as coisas. Porque uma coisa é você confiar em Deus, outra coisa é você delegar a Deus a fazer as suas coisas. Então, Deus, ele vai nos dar habilidade, ele vai nos dar destreza, ele vai nos dar sabedoria divina, obviamente com o Espírito Santo, ele vai nos dar propósito, ele vai nos dar missão, ele vai nos dar tudo. Mas se a gente não estiver disposto, né, a alcançar o que ele nos deu, a alcançar o que é o famoso, né, pôr o pé que ele dá ao chão. Se a gente não estiver disposto com medo, ou porque a gente se julga não capaz, ou não suficiente, ou a gente acha que o tempo é curto, ou então que passou muito tempo para começar algo, ou então que eu sou velho para isso, eu sou velho para aquilo, eu sou muito novo para isso, eu sou muito novo para começar isso. Independente do seu pensamento, tudo aquilo que tentar te boicotar o seu destino não é Deus, obviamente. Então a gente sabe quem é que tenta te parar. Isso parece papo de coach, né, coach espiritual e tudo mais, mas não é, é bíblico.
Então, quando Deus fala que o Senhor dera a habilidade, todos eles que deram a habilidade, e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Então, se você não estiver disposto a mudar seu caráter no Espírito Santo, se você não estiver disposto a iniciar um projeto na sua vida honrado, declarado e consagrado a Deus, que faz parte dos princípios dele, você não vai conseguir. Se você disser não consigo, achando que você está nessa missão sozinho, e que Deus não te deu as ferramentas da qual Ele mesmo te preparou para fazer, você não vai conseguir. Se você parar por medo, se você parar por o que quer que seja, se você não estiver disposto a seguir o que Deus te entregou na sua vida, não adianta nada ter dom, não adianta nada ter habilidade, não adianta. E só faz história aqueles que vão na ação, aqueles que têm atitude. Aqui, quando ele fala, e aqueles que estavam dispostos, esses são lembrados. Os que não estavam dispostos tiveram a habilidade dada a eles. Olha o que ele fala. Moisés chamou todos os homens capazes. E aí ele fala, a quem o Senhor der habilidade. E quem estava dispostos a vir a realizar. Então, se você não estiver disposto, Deus não vai conseguir realizar nada, porque ele não usa a gente como se a gente fosse fantoche. Deus não nos criou para sermos fantoches. Ele tem, inclusive, um plano de mestre, que é você entender o livre-arbítrio no sentido humano e no sentido espiritual, e você entender que ele nos deu o livre-arbítrio de escolha para aqueles que querem amá-lo, conhecê-lo, e aqueles que não. Aqueles que querem fazer a obra de Deus e aqueles que não. Aqueles que querem orar e conhecê-lo mais e aqueles que não. Então, Deus não força ninguém a nada. A pessoa fez o mal, a pessoa fez aquilo, ela tem o livre-arbítrio da escolha. Mas Deus é justo e tem o livre-arbítrio também da consequência, né? Então, estar disposto é ligar o seu projeto com Deus. É você ligar o propósito dele para você. É você unir a boa vontade, a resiliência, a persistência, o foco, a dedicação, a disciplina, para que as obras se realizem. Dispostos ao quê? Vir realizar a obra. Então, se você não estiver disposto a realizar a obra de Deus na sua vida, não adianta esperar nem 1 ano, nem 2 anos, nem 10 anos. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai estar aí, você nunca vai. E nunca vai acontecer, porque os planos de Deus são planos. Para serem realizados, existem o trabalho de 2 pessoas no time, né? E ele já te deu o necessário, ele te deu todas as ferramentas necessárias. Ele vai te dar preparação, os altos e baixos da nossa vida, os desertos que a gente passa, as coisas, tudo é preparação. Nunca é Deus te castigando ou te tirando do seu propósito, ou te distanciando do seu propósito, não faz nem sentido, nem logicamente, né, nem humanamente, nem espiritualmente. Então, Deus não te afasta do seu propósito, você se afasta se você não tiver todas as características que eu acabei de falar, obviamente, e se você for tentado pelo mal a ponto de entender que você não tem a capacidade, você não tem as ferramentas necessárias. Deus não colocaria você. Você vê que ele dá habilidade e dá a obra para fazer. Ele dá as ferramentas, né? E dá a missão. Então, ele não vai te colocar no mundo para você agir por si só, você buscar por si só as suas ferramentas, né, de realizar obras para ele, ok? Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. Habilidosos porque você pode dizer que você é qualquer coisa, mas se você não tiver habilidade vinda de Deus, você é um desastre. Você pode até estudar, pode até, mas se não for com um propósito bom para você, né, servir. Estou falando isso como cristão, como um ser humano que não é salvo, que não tem Deus, a pessoa pode, né, fazer o que ela quiser na vida dela e achar que aquilo ali é o plano de Deus para a vida dela, mas se ela não tem Deus, é diferente. Nós temos habilidade, temos tudo que Deus nos deu para realizar as obras dele, obviamente, e ele mostra aqui pra gente, quando ele fala todos os artesãos habilidosos, porque vão ter artesãos que não são habilidosos, que escolheram ser artesãos e não deram certo. Vocês já viram que tem coisa na nossa vida que a gente fala, vou fazer isso. Você começa e para no meio. Você começa e não termina. Ou então você diz assim, não sei, eu comecei, eu até gostei, mas depois eu parei de fazer porque, é muito trabalho. Não nasceu para aquilo. Quando a pessoa nasce, ela faz até o final. Porque a paixão é que move.
O propósito é que move, a dedicação é que move, e ainda mais Deus e os planos dele te movendo, né? Falando, obviamente, isso no sentido cristão. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor nos ordenou, ou seja, transborda, né? A gente não pode falar que Deus é um Deus de escassez, ou que Deus é um Deus que quer todo cristão pobre, ou que qualquer cristão que tenha dinheiro não é de Deus, é do diabo, ou coisa. Não existe isso. Deus, ele nos mostra que há não só abundância, como também bons corações, como também boas pessoas, como também tudo que lá em cima ele estava falando, pessoas que tenham habilidade e que estejam dispostas, tudo isso aí está transbordando, eles estão dispostos até demais, é isso que está acontecendo. Aqueles que têm ofertas de bom coração, aqueles que estão ofertando até demais. Então, o que Deus está dizendo aqui, disseram a Moisés, olha, o povo está trazendo tanto que já está mais do que o suficiente. Então, Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. E assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Pode ler isso aqui para você hoje. Pode ler isso aqui forte mesmo. O que recebemos é mais do que o suficiente para realizar toda a obra de Deus. E a gente vai aprender isso com Paulo, quando ele fala que a graça dele, né, Deus falando que a graça dele é o suficiente para Paulo, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas você vê que tudo que Deus te deu é suficiente para você realizar a obra dele, significando que não importa o que você achar que você é incapaz, insuficiente, que você para ser aceito nisso ou naquilo, ou aquilo, ou você isso, você precisa de mais e mais e mais e mais e mais. Tudo o que você precisa é o suficiente para realizar a obra dele. Agora, você estar preparado, é outra história. Isso leva tempo, ou às vezes não, ou às vezes vai ser um dom, ou às vezes vai ser um milagre, ou às vezes vai ser, mas leva um processo com Deus, né? Então, ele já te deu, tá, mas eu só tenho 15 anos, tá? Eu só tenho 20 anos, só tenho 30 anos, só tenho 40 anos, eu tenho 50, tenho 60, só tenho... Não importa a sua idade, não importa o que for na sua vida, não importa o que você achar. Se Deus te colocou com um propósito aqui, você foi chamado, porque, né, ele não vai te colocar um propósito, você não vai não ser chamado. Você é chamado para o seu propósito, você é chamado para ser médico, você é chamado para servir o exército, você é chamado numa lista de faculdade, você é chamado para algo que você foi, né, que você está disposto a fazer. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Tudo que ele te deu é o suficiente, mas tá, eu ainda não tenho carro que vai me levar no lugar X para eu fazer minha obra. O que ele está querendo dizer aqui, né? Aqui ele está falando, obviamente, do material, que sim, está transbordando. Mas o que ele também nos ensina é que ele é o suficiente para a gente realizar qualquer obra. E aí o carro que você precisa vai vir depois. E aí o dinheiro que você precisa para a obra X vai vir. E aí a coragem que você precisa vai vir. E aí as portas abertas vai vir. A saúde vai vir. Mas ele é o que você precisa para completar as obras dele. Ele é o suficiente, por isso que a graça dele, obviamente, Cristo vinda dele, né? A salvação vinda de graça, pela graça, Cristo sendo a palavra de Deus, é o suficiente. O restante, por que ele fala também é bíblico e também está na palavra de Deus? Procurai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão dadas. Quando Deus fala isso, ele está mais uma vez falando desse versículo 7, que é o número da perfeição, que é o número do completo, que é obviamente perfeito. Olha como foi separado, vírgula no 6, para completar só o sétimo com essa palavra, com essa frase. Pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizarem toda a obra de Deus. Então você tem tudo que é o suficiente para você realizar a obra de Deus. Absolutamente tudo. Ok? Versículo 8. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas e fez o mesmo com as outras 5. Em seguida,
Em seguida, fez laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fez também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna no segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois, fez 50 ganchos de ouro e com eles prendeu um conjunto de cortinas internas ao ouro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fez uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Prendeu 5 cortinas internas no conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fez 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fez também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, por cima desta, uma cobertura de couro. Jesus, né? A gente já consegue ver aqui, pele de candeeiro de vermelho, couro sangue, tabernáculo sendo corpo, sendo tudo. A gente já vê Cristo, obviamente, em tudo, como sempre. Fez ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fez todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fez também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Essas saídas, entradas, o lado sul, o lado norte, tudo isso faz sentido depois que a gente for estudando, né, for lendo mais, Deus revelar, porque isso seria mais um estudo bíblico mesmo, em relação a Israel, em relação a Cristo, em relação à revelação não, Apocalipse, ok? Que vai falar sobre as saídas, onde é a saída de Israel, de Jerusalém, onde vai dar a saída no Mar Morto, onde vai dar a saída, tudo isso faz sentido para depois, obviamente, a gente lendo, e se Deus quiser que a gente explique isso, a gente explica, obviamente, né? Mas isso aqui é importante para a gente entender. A gente vai ver isso mais lá na frente, inclusive o templo, né? Que será construído de novo e tudo mais, tem a saída perfeita, a saída correta, qual é a saída lateral, qual é a saída... Tudo isso faz sentido. Para a gente, às vezes, não faz, que a gente está lendo, e isso são informações mais, não só peculiares, mas mais objetivas aos israelitas, tá? Mas para a gente, às vezes, é tipo, a saída do sul, e para que adianta? Isso tudo faz sentido mais lá na frente, mas aqui, já cortando o caminho de lá da frente até aqui agora, é mais para que eles mesmos tenham direções, e isso é importante, tá bom? 25. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo fez 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fez ainda 6 armações nas partes de trás do tabernáculo, isso é, para o lado ocidental. Tudo isso tem significado. E 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fez travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fez o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiu de ouro as armações e fez argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiu de ouro. Fez o véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandou bordar nele querubins. Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Fez-lhe ainda ganchos de ouro e fundiu as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fez uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Obra de bordador. Lindo e perfeito, é isso que eu quis dizer. E fez 5 colunas com ganchos. Revestiu de ouro as partes superior e lateral das colunas e fez de bronze as suas
5 bases. Amém? Para honra e glória do Senhor. Terminamos a live hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 37. E falta pouco para a gente terminar. São 40, então amanhã a gente está com o capítulo 37, tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo para vocês todos. Deus abençoe o restinho de noite de todos vocês. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, tá bom? Beijo e fiquem com Deus, todos vocês. Beijo, 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 beijo. Quem estiver online no link também. Beijo.